estamos aqui conversando sobre meditação. E ao falar de meditação, nós podemos aqui destacar 3 etapas nela, que eu vou colocar aqui como degraus. O primeiro degrau, eu vou colocar concentração. No segundo degrau, eu vou colocar a própria meditação. E no terceiro, contemplação. Será que vem a ser cada uma dessas etapas e a relação delas com a prática da meditação? Então, para nós sermos capazes de vivenciar ou de encaminhar a nossa prática diária para experimentar a contemplação, a gente precisa primeiro cultivar a concentração. Seria, se nós tivéssemos mais tempo, abrir aqui para que vocês falassem da sua experiência aqui. Nós temos quase 10 minutos, vou chamar de introspecção, onde o que nós nos propusemos foi fazer isso aqui, fazer um caminho, um percurso pelo nosso dia, até chegar mais ou menos aqui. Agora, é muito provável que nós não tenhamos feito esse percurso em linha reta. O que isso significa? Nós tenhamos a capacidade de seguir os acontecimentos ao longo do dia de maneira a não nos dispersarmos com outras ideias e sairmos desta trilha dos eventos. Por que isso? Uma das razões é porque nós não temos, não sei, estou falando de uma maneira genérica, pode ser que tenham muitas pessoas aqui que façam isso, mas assim, pelo conhecimento que eu tenho de lidar com as pessoas, geralmente nós não temos esse tipo de prática que é fazer de maneira regular, rotineira, os exercícios de concentração. Com isso, nós não temos essa capacidade de ouvida. E quando nós nos propomos a concentrar num foco, nós ficamos ali, mas a mente vagueia por vários outros temas que não consegue se fixar num só. Por isso, nós começamos com a concentração, cujo foco pode ser vários. Para esses exercícios existem vários focos. Um foco muito comum é usar no próprio corpo a respiração, mas nós podemos usar focos externos. Poderíamos falar muito tempo sobre os exercícios de concentração, mas a minha intenção aqui nesse momento é dar um panorama geral do cenário desse tema meditação e não particularizar aspectos dessa conversa que por si só seriam temas para ser desdobrados num tempo maior. Mas quando eu tenho este foco, esse exercício de concentração, e eu posso então fazer esse tipo de prática, de ter a capacidade de focalizar um evento ou um objeto específico, eu também posso começar a observar o que se passa na minha mente. Eu posso ser um observador de mim mesmo. Então, uma outra forma de nós falarmos de meditação pode parecer ousado, mas é a busca do conhecimento de Deus. Mas o que é o conhecimento de Deus? Bem, nós podemos fazer um exercício intelectual. O Livro dos Espíritos abre para a gente isso com o tema. O Paulo mesmo hoje aqui falou de certos atributos de Deus e nós podemos refletir sobre aquilo dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade, e isto fazer com que nós tenhamos um pensamento até mesmo consistente sobre o que é Deus.
sobre o que é Deus. Isso é diferente da experiência de Deus. E a experiência de Deus passa nada mais, nada menos pelo conhecimento de si mesmo. Porque Deus está presente em nós. Deus está presente em tudo que nos envolve e inclusive em nós mesmos. E a nossa vida mental é um portal de abertura para a vivência de Deus ou para o seu fechamento. E nós podemos ficar nesse interlúdio, ou às vezes nós podemos ficar só do lado de cá, na vida mental racional, que elabora ideias importantes, mas sem que a gente utilize esta ideia para a vivência profunda de Deus. Isto é a meditação, ou melhor falando, a contemplação. O Mariano Júnior ele fala lá da consciência de si mesmo, fala da consciência cósmica e fala da consciência divina. Consciência divina que é obtida nesse estado de contemplação. Então, como é esse caminho? Nós poderíamos começar por dizer o seguinte: geralmente nós temos a nossa vivência de consciência é consciência de alguma coisa. Ou seja, vocês agora estão conscientes de estar me ouvindo. Eu estou consciente de estar vendo vocês. Se eu pego um livro para ler, eu estou consciente do seu conteúdo. Mas ao mesmo tempo que eu estou consciente do seu conteúdo, eu posso estar consciente de mim mesmo. E essa mudança é extremamente significativa. A mudança de consciência de objeto para a autoconsciência. E meditação começa por aí. Porque enquanto nós estamos na concentração, nós estamos exercitando a consciência de alguma coisa. E estarmos naquele foco, concentrado ali. Quando passamos para cá, é preciso a consciência de si mesmo. Nós somos o próprio objeto e o próprio sujeito da experiência. E isso é uma condição muito especial que, quando nós sentamos para meditar, esse tem que ser um dos passos. O que tem a ver com esses dois momentos aqui? Porque eu disse que essa passagem, não necessariamente ela pode ser uma passagem cultivada. Tem pessoas que acordam, dão um salto da cama, tomam um café e 5 minutos está na rua. Tem pessoas que vão dormir, deitam, dá 2 respiradas, já estão dormindo. Ou seja, a mudança de consciência de um estado para o outro é feita de maneira súbita. E o que nós precisamos, se nós quisermos cultivar outros estados de consciência, que não só esse, em vez de ser uma passagem pontual, ela tem que se tornar um espaço mais alargado, um tempo maior. E nós fazemos nesse tempo maior. Então nós temos desenvolvido um trabalho que se chama um trabalho de autoconhecimento, e intitulamos ele de, vou até colocar aqui, Jornada Real. A jornada, o trânsito para a realidade. E essa jornada real pode ser utilizada com critérios de vários ciclos temporais, e nós estamos apontando para um deles, o ciclo de um dia, que é a nossa jornada diária. E o que, como esse exercício da jornada diária, nos cabe fazer para a busca do autoconhecimento? Então, devo confessar que isso aqui nós intitulamos, eu vou colocar assim, e abreviar como TN, o portal da noite,
portal como transição entre esses dois estados de consciência vigil para a consciência do sono ou lírica. Nesse portal da noite, grande inspirador para nós foi Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, quando ele nos recomenda o que fazer a cada noite antes de dormir. Busquem lá no Livro dos Espíritos, provavelmente vocês conhecem, a retrospectiva do dia. Então nós olhamos para os nossos eventos do dia, exatamente isso que nós fizemos aqui, esse exercício, e fazemos uma retrospectiva de eventos. E essa retrospectiva, ela deve ser seguida, dentro dessa proposta da jornada real, uma outra coisa. Tem aqui também uma correspondência. Nós podemos dizer que é um exercício de Então, nesse exercício de autoterapia, nós nos preparamos para, mais ou menos isso aqui, fazer uma morte psíquica, ou seja, uma dissolução da nossa identidade egóica para darmos o salto para isso aqui. Vem a ser a meditação, a busca do estado de consciência mais elevado. Então vocês devem estar vendo que existe uma outra, ou uma correspondência aqui com o PM, ou o portal da manhã, portal da noite, portal da manhã. Esse aqui, Santo Agostinho talvez não pudesse orientar em 1857 ou nessas vizinhanças, porque toda uma valorização de conhecimento, de autoconhecimento e as condições psicológicas que sonhos nos trazem, veio a ser desvendado depois para a nossa cultura humana com os psicólogos, e aí nós estamos falando a psicanálise, principalmente, cuja obra inaugural vem a ser exatamente em 1900 a interpretação do sonho de Sigmund Freud. Isso implica em quê? Implica que nesse tempo aqui, e hoje a neurociência já tem possibilidade de mostrar como que acontece os ciclos noturnos do sono REM, onde acontecem sonhos, essas experiências, elas servem quase que uma prova dos 9 do nosso dia. O lado oculto da moeda, de forma que a gente vive o nosso dia com toda essa consciência aqui, mas tantas vezes somos iludidos, enganados sobre o entendimento que nós tivemos do nosso dia. Daí a necessidade do cultivo da vida mental mais profunda, mais oculta. E tal como fazemos aqui a retrospectiva do dia, aqui se faz uma retrospectiva da noite, que vem a ser registro dos sonhos. E se nós nos dermos com alguma orientação a oportunidade de recolher os nossos sonhos por uma sequência, nós vamos ver a sabedoria que existe aqui. A sabedoria de revelação das nossas questões existenciais, psicológicas, toda a série de desafios que nós precisamos enfrentar, porque uma frase de André Luiz que me marcou